Casa Velha, de Machado de Assis, capítulo 9. No dia 20 achei com efeito tudo mudado. Lalau, suspeitosa e triste. Félix retraído e seco. Este veio contar-me o que se passara e acabou dizendo que o estado moral da menina pedia minha intervenção. Pela sua parte, não queria mudar de maneiras com ela, para não entreter um sentimento condenado. Não ousava também dar-lhe notícia da situação nova, mas eu podia fazê-lo, sem constrangimento e com vantagem para todos. Não sei, disse eu, depois de alguns instantes de reflexão. Não sei. Sua mãe? Mamãe está perfeitamente bem com ela. Parece até que a trata com muito mais ternura. Não lhe dizia eu? Mamãe é muito amiga dela. Não lhe terá dito nada? Creio que não. E depois de algum silêncio? Nem lhe diria ela mesma. Há confissões difíceis de fazer a outros e impossíveis a ela. Digo fazê-las diretamente à pessoa interessada. Vamos lá, tira-nos desta situação duvidosa. Bem, verei. Não afirmo nada. Verei. Estávamos na sala dos livros. Lalau apareceu à porta, por alguns instantes. Depois veio afoitamente a mim, expansiva e ruidosa, mas de propósito, por pirraça. Tanto que não me falava com atenção em mim, mas dispersa e olhando de modo que pudesse apanhar o gesto do rapaz. Este não dizia nada, olhava para os livros. Lalau perguntou-me o que era feito de mim, por onde tinha andado, se era ingrato para ela, se a esquecia, afirmando que também estava disposta a esquecer-me. E já tinha um padre em vista, um cônego, tabaquento, muito feio, cabeça grande. Tudo isso era dito por modo que me doía, e devia doer a ela também. Certo é que ele não se demorou muito na sala. Foi até a janela por alguns instantes, depois disse-me que ia ver os cavalos e saiu. Lalau não pôde mais conter-se. Logo que ele saiu, deixou-se cair numa cadeira, ao canto da sala, e rompeu em lágrimas. Em lágrimas. A explosão atordoou-me. Corri para ela, peguei-lhe nas mãos, ela pegou nas minhas, disse que era desgraçada, que ninguém mais lhe queria, que tinha padecido muito naquele dia. Muito, muito. Nunca falamos do sentimento que a acabrunhava agora, mas não foi preciso começar por nenhuma confissão. Não compreendo nada, dizia ela. Sei só que sofro, que choro e que me vou embora. Por quê? Sabe o que há? Não lhe dei resposta. Ninguém sabe nada, naturalmente, continuou ela. Quem sabe tudo já lá vai, caminhando para a roça. Devia ser assim mesmo. Eu não valho nada, não sou nada. Não tenho avó baronesa, sou uma agregadazinha. Mas então por que enganar-me tanto tempo para caçoar comigo? E chorava outra vez, por mais que eu defronte dela, em pé lhe dissesse que não fizesse barulho, que podiam ouvir. Ela, porém, durante alguns minutos, não atendia a nada. Quando cansou de chorar e enxugou os olhos, estava realmente digna de lástima. A expressão agora era só de dor e de abatimento. Desaparecera a indignação da moça obscura que se vê preterida por outra de melhor posição. Sentei-me ao lado dela, disse-lhe que era preciso ter paciência, que os desgostos eram a parte principal da vida. Os prazeres eram a exceção. Disse-lhe tudo o que a religião lhe poderia lembrar, para obter que se resignasse. Lala ouvia os olhos parados, olhando vagamente. Às vezes interrompia com um sorriso. Urgia contar-lhe tudo, mas aqui confesso que não achava palavras. Era grave a notícia. O efeito devia ser violento, porque, conquanto ela cuidasse estar abandonada por outro, a esperança lá se aninharia em algum canto do coração. E nada está perdido enquanto o coração espera alguma coisa, mas a notícia da filiação era decisiva. Não sabendo como dizê-lo, prossegui na minha exortação vaga. Ela, que a princípio ouvia sem interesse, olhou de repente para mim e perguntou-me se realmente estava tudo perdido. Vendo que não lhe dizia nada, diga, por esmola, diga tudo. Vamos lá, sossegue. Não sossego, diga. Enquanto não sossegar, não digo nada. Escute, Deus escreve direito por linhas tortas. Quem sabe o que estaria no futuro? Não entendo. Diga. Em verdade, não só podia ser menos hábil ou mais atado que eu. Não ousava dizer a coisa e não fazia mais que aguçar o desejo de a ouvir. Lalau estou ainda comigo. Pegou-me nas mãos, beijou-me e esse gesto fez-me mal, muito mal. Ergui-me, dei 2 passos e voltei dizendo que não agora, por estar tão fora de si, mas depois lhe contaria tudo, tudo que era uma coisa grave. Grave? Diga-me já, já! E pegou-se a mim, que lhe dissesse tudo. Jurava não contar a ninguém, se era preciso guardar segredo, mas não queria ignorar o que era.
Não me dava tempo. Se eu abria a boca para adiar, interrompia-me que não, que havia de ser logo, logo, e falava-me em nome de Deus, da Nossa Senhora, e perguntava-me se era assim que dizia ser padre. Promete ouvir-me quieta? Prometo, disse ela depressa, ansiosa, pendendo dos olhos. É bem grave o que vou lhe dizer. Mas diga. Peguei-lhe na mão e levei-a para defronte do retrato do finado conselheiro. Era teatral o gesto, mas tinha vantagem de me poupar palavras. Disse-lhe simplesmente que ali estava alguém que não queria, o pai de ambos. Lalau empalideceu, fechou os olhos e ia cair. Pude sustê-la a tempo. Lalau tinha o sentimento das situações graves, aquela era excepcional. Não me disse nada depois de minha revelação, não me fez pergunta nenhuma, apertou minha mão e saiu. 2 dias depois foi para a casa da tia, a pretexto de não sei que negócio da família, mas realmente era uma separação. Fui ali vê-la, achei-a abatida. A tia falou-me em particular. Perguntou-me se houvera alguma coisa em casa de Dona Antônia. A sobrinha, interrogada por ela, respondera que não. Quis ir à casa velha, mas foi a própria sobrinha que a dissuadiu, ou antes que lhe impôs que não fosse. Não houve nada, foi a sua última palavra. O que é que há tempo de viver em nossa casa e não na casa dos outros? Estou moça e preciso de cuidar da minha vida. Dona Mafalda não achava própria esta razão. A sobrinha era tão amiga da casa velha e a família de Dona Antônia queria-lhe tanto que não se podia explicar daquele modo uma retirada tão repentina. Nunca lhe ouvira o menor projeto a tal respeito. Acresce que desde que viera andava triste, muito triste. Todas essas reflexões eram justas. Entretanto, para que ela não chegasse a ir à casa velha, disse-lhe que a razão dada por Lalau, se não era sincera, era em todo caso boa. Pensava muito bem que, querendo vir para casa, eram pobres. Ela devia acostumar-se à vida pobre e não a outra que era abundante e larga e podia criar-lhe hábitos perigosos. Nada lhe disse a ela mesma, nem era possível. Falamos juntos os três na sala de visitas, que era também a de trabalho. Lalau procurou disfarçar a tristeza, mas a indiferença aparente não chegou a persuadir-me. Concluí que o amor lhe ficara no coração, a despeito do vínculo de sangue, e tive horror à natureza. Não foi só a natureza. Continuei a aborrecer a memória do homem, causa de tal situação e de tais dores. Na casa velha foi igualmente discreto. Dona Antônia não me perguntou o que se passara com elas, nem com o filho, e pela minha parte não lhe disse nada. O que ela me confiou dias depois é que a viagem de Félix à Europa era já desnecessária. Cuidava agora de casá-lo. Falou-me claramente nos seus projetos relativos a Sinhazinha. Parecera-lhe a escolha excelente. Eu inclinei-me aprovando. Passaram muitos dias. O meu trabalho estava no fim. Tinha visto e revisto muitos papéis e tomara muitas notas. O coronel voltou à corte nos meados de setembro. Vinha tratar de algumas escrituras. Notou a diferença da casa, onde faltava a alegria da moça e sobrava a tristeza ou alguma coisa análoga do sobrinho. Não lhe disse nada. Parece que Dona Antônia também não. Félix passava uma parte do dia comigo. Sempre que eu ia ali, falava-me de alguns planos relativamente a indústrias ou mesmo à lavoura. Não me lembra bem. Provavelmente era tudo misturado. Nada havia nele ainda definido. Lembremo-nos que já andara com ideias de ser deputado. O que ele queria agora era fazer alguma coisa que o aturdisse, que lhe tirasse a dor do recente desastre. Nesse sentido, aprovava-lhe tudo. Pareceu-me que o tempo ia fazendo algum efeito em ambos. Lalau em ambos. Lalau não ria ainda, nem tinha a mesma conversação de outrora. Começava a apaziguar-se. E ali muitas vezes, às tardes, ela agradecia-me evidentemente a fineza. Não só tinha afeição como achava na minha pessoa um pedaço das outras afeições, da outra casa e do outro tempo. Demais, era-me grata, posto que o destino me tivesse feito portador de más novas e destruidor de suas mais íntimas esperanças. A ideia de casá-la entrou desde logo no meu espírito, e nesse sentido falei à tia que aprovou tudo, sem adiantar mais nada. Não conhecia o Vitorino, filho do Segeiro, e perguntei-lhe que tal seria para marido. Muito bom, disse-me ela. Rapaz sério e tem alguma coisa por morte do pai. Tem alguma educação? Tem. O pai até queria fazê-lo doutor, mas o rapaz é que não quis. Disse que se contentavam com outra coisa. Parece que está escrevente de cartório. Escrevente não sei como se diz. Mentado, paramentado, juramentado. Isso mesmo.
Bem, se puder falar com ela, sem dizer tudo, assim a modo de indagação, verei, deixe estar. Dias depois, Dona Mafalda deu-me de incumbência. A sobrinha nem queria ouvir falar em casar. Achava em casar. Achava Vitorino muito bom noivo, mas o seu desejo era ficar solteira, trabalhar em costura para ajudar a tia e não depender de ninguém, mas casar nunca. Esta conversa trouxe-me a ideia de ponderar a Dona Antônia que, uma vez que Lalau era filha de seu marido, ficava-lhe bem fazer uma pequena doação que a resguardava da miséria. Dona Antônia aceitou a lembrança sem hesitar. Estava tão contente com o resultado obtido que podia fazê-lo. Confessou-me, porém, que o melhor de tudo seria, feita a doação, passados os tempos, e casado o filho, voltar a menina para a casa velha. Tinha grandes saudades dela. Não podia viver muito tempo sem a sua companhia. Repeti a última parte a Lalau, que a escutou comovida. Creio até que ia brotar-lhe uma lágrima, mas reprimiu-a depressa e falou de outra coisa. Era uma terça-feira. Na quarta, devia eu ultimar os meus trabalhos na casa velha e restituir os papéis, quando fiz um achado que transtornou tudo.